Estamos de volta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Gustavo Junqueira, que é secretário estadual de Agricultura e Abastecimento. E vamos falar sobre os desafios da pasta, a situação do agronegócio. Secretário, boa noite. Boa noite, tudo bom, Denise? Bom, falando em agronegócio, nós vamos falar de um dos destaques que a gente tem no noticiário aí dos últimos tempos, que é em relação a meio ambiente, queimadas, reação da comunidade internacional. Ontem nós tivemos o presidente Bolsonaro na Assembleia da ONU, reafirmando algumas posições e algumas divergências em relação ao exterior. Eu queria saber, do ponto de vista do agronegócio, se há possibilidade de termos alguma implicação negativa, como nós já tivemos, alguns países querendo rever até termos de acordo aí entre a União Europeia e Mercosul. Pode haver consequências dessa situação meio de impasse? Não, Denise, eu acho que a consequência é que nós entramos numa nova dinâmica de negociação. O Brasil não pode ser um país isolado, imune às reações dos outros mercados. Não dá para ser grande exportador sem ser importador, não dá para definir as regras sem combinar com os nas nossas contrapartes. E o que nós temos que fazer é negociar. Acho que os problemas, os fatos, seja das queimadas, seja de outros desafios que o Brasil tem na sua sofisticação da sua pauta de exportação, precisam ser enfrentados, e acredito que esse governo, no governo federal, tem que enfrentar, assim como vários dos governos nos níveis estaduais terão que enfrentar para modernizarmos o nosso agro. E essa é, sem dúvida alguma, um tema que foi levantado e que não será resolvido sem negociação e ajustes à nossa dinâmica de gestão, seja dos ativos ambientais, seja da nossa produção em si. Né? Agora, dá para confiar no avanço mesmo desse acordo entre Mercosul e União Europeia? Na sua avaliação, ele vai ter validade de fato? Vai seguir o cronograma esperado? Eu não tenho dúvida alguma, Denise. Eu acho que, de fato, o que nós conseguimos aprovar nesses primeiros 6 meses, 7 meses de governo, que é um acordo de 20 anos pelos governos, ele passa agora por um processo de tradução dos documentos. Então, nós temos um ano de tradução dos documentos que foram feitos. A ratificação dos congressos, dos parlamentos, tanto europeu quanto do Mercosul, deverão acontecer. E o que começa, de fato, agora a entrar na nossa agenda é a negociação para conquistar os mercados de fato. Se nós fizermos uma comparação ao setor privado, o que nós conseguimos foi aprovar o Brasil, ou o Mercosul, como fornecedor dentro de um maior mercado, que é o mercado comum europeu. São 500 milhões de pessoas, 17% de toda a importação do mundo acontece na Europa, e um consumidor rico, um consumidor de 34 mil dólares de renda per capita ano. Portanto, nós vamos ter que conquistar corações e mentes desses consumidores. O governo sai de cena, o que entra em cena agora são as empresas no Brasil, os produtores no Brasil e os consumidores, os distribuidores na Europa. Então, é um processo longo que nós temos que, de fato, cada vez mais nos prepararmos para essa concorrência. Agora, a gente vê, especialmente a Europa, muito preocupada com a questão do meio ambiente. Nós tivemos, depois de todo esse ruído envolvendo as queimadas, a posição do governo, a Áustria, por exemplo, querendo sair desse acordo, não participar. Nós tivemos uma posição contrária da Alemanha e também da França. Nós tivemos alguns segmentos, aí, por exemplo, de importação de couro, uma parada de início, por preocupações. Atuando no agronegócio, especificamente na Secretaria aqui em São Paulo, é perceptível que pode haver problemas concretos de restrições à compra de produto brasileiro, por exemplo? Acho que sempre existe essa preocupação. Acho que, de novo, acho que nós não estamos imunes. Acho que a questão das queimadas devem ser administradas. Nós precisamos ter políticas mais firmes para que possamos diminuir um problema. Não dá para dizer que não é um problema. Agora, não dá para colocar esse como um problema para que o nosso produto,
que é feito em São Paulo, é feito em demais estados, é feito nos estados amazônicos também, para que o problema dos incêndios na Amazônia sejam diretamente relacionados à produção agropecuária. Muito pelo contrário, acho que esses problemas devem ser enfrentados como problemas, muitas vezes, criminosos, que têm que ser combatidos assim como combatemos outros crimes. O produtor rural, as empresas que originam seus produtos aqui no Brasil, para, seja ele transformar na indústria de alimentos, que é uma grande parte do agronegócio, indústria de papel e celulose, a indústria de energia, de bioenergia, são vários players que nós temos esse grande ecossistema do agro, que representa aí 1/3 da economia brasileira. Portanto, tem muita coisa boa que precisa ser mostrado. A posição da Europa, na minha visão, é uma posição onde eles estão, de uma maneira inteligente, uma maneira oportunista, olhando quais são os elementos que jogam a favor deles numa negociação final de um acordo que é um acordo histórico. E que agora que vão ocorrer os ajustes, né? Exatamente, e que sela o Brasil como fornecedor do mundo. Então, eu não tenho dúvida de que o acordo com a União Europeia será sacramentado e na esteira desse acordo teremos vários outros acordos. Acredito que sairá um acordo com a Coreia do Sul, acredito que teremos um acordo com o Japão, com os Estados Unidos e assim por diante. Acho que vários desses países estão olhando para a Europa com esse grande selo de aprovação que nós tivemos nesse acordo União Europeia. Agora, o estado de São Paulo, ele tem uma representatividade muito grande do que acontece com o agronegócio no país, né? Nós temos várias culturas, várias frentes de atuação. Hoje, como é que é a gestão, falando em política do estado em relação ao agronegócio? Acho que o governador tem duas grandes prioridades no governo de São Paulo. Uma é segurança pública, que tem atuado, tem feito um trabalho, eu diria, destacado, se olharmos o que acontece no resto do Brasil. A segunda prioridade, sem diminuir as demais, é a geração de emprego. E o posicionamento do Estado é que nós podemos gerar a maior quantidade de emprego através do agronegócio. A indústria de alimentos, comparativamente a outros setores, você precisa de menos investimento para colocar de pé uma nova fábrica, para colocar no mercado um novo negócio. Pequenos e médios empresários, empreendedores, produtores têm uma participação bastante relevante e, portanto, a gestão que nós estamos fazendo em termos de desenvolvimento econômico passa pelo agronegócio de São Paulo, que representa aproximadamente 20% a 25% do agronegócio do Brasil. Mas houve uma diminuição da balança do agronegócio de São Paulo em relação aos resultados de importação e exportações. É representativo, né, ajuda a fechar as contas do Estado, mas teve uma diminuição. Não, acho que de maneira geral nós temos no Brasil, e não podemos tirar isso de vista, uma crise econômica. A arrecadação dos estados, a arrecadação da União, uma vez que você não consegue mexer em despesas, você tem uma arrecadação caindo e, portanto, uma situação fiscal cada dia mais apertada e que é isso que nós temos que atuar. Buscar ampliar esse mercado. Nós tivemos uma missão à China, uma missão ao Japão só nesse segundo semestre. Fora isso, fomos aos Estados Unidos, fomos à Europa, justamente para poder levar uma mensagem de confiança para esses que são investidores e também importadores dos produtos brasileiros. Lembrando que aproximadamente 48% de tudo que é exportado pelo Brasil é exportado pelo Porto de Santos. Portanto, São Paulo, não existe exportação sem São Paulo, né? Agora, o governador tem colocado muito essa preocupação que vem do exterior com relação à condição de preservação do meio ambiente aqui no Brasil. É aquele selo também do produto brasileiro, que há esse compromisso internamente. Ele ressaltou bastante isso, inclusive, nesta semana, e quer atrair recursos para o Estado, talvez até compensando o que aconteceu no âmbito nacional,
para ser utilizado na preservação ambiental. É um caminho para se ter aí uma credibilidade maior? Acho que o Brasil tem que atrair todo tipo de investimento possível. Os investidores estrangeiros têm muito capital. Nós temos observado no mundo muito desse capital investido a taxas de juros negativas. O Brasil tem uma demanda enorme e tem taxas de retorno atrativas, porque nós precisamos reformar, muitas vezes nem reformar, mas construir toda uma infraestrutura para que o Brasil possa crescer. O Brasil tem uma situação, diferentemente do que é colocado muitas vezes, uma situação ambiental privilegiada, 66% de todo o território nacional é coberto por vegetação nativa, e São Paulo tem uma cobertura acima de 20%. Ou seja, quais são os países do mundo que têm essa proteção ambiental? Portanto, a colocação do governador, onde existe uma oportunidade de atrair recursos estrangeiros para a preservação ambiental no estado de São Paulo, é um caminho não só correto, como um caminho inteligente. Agora, secretário, preocupa essa tendência, ou sinalização de desaceleração global, porque isso acaba, em alguma medida, afetando as importações de outros países. A China vem brigando para manter um bom ritmo de crescimento. Na Europa, nós temos algumas grandes economias dando sinais de fraqueza. Isso já vem afetando? Quando se fala em projeções, como é que fica? Acho que, de maneira geral, olhando aí dentro do agronegócio, que é a área que eu administro, nós temos competitividade. Acho que o Brasil e São Paulo têm uma posição privilegiada porque nós conseguimos produzir produção de alta qualidade com baixo custo. Numa crise global, onde não deixaremos de comer, não deixaremos de usar energia, portanto, São Paulo e o Brasil saem, no fundo, fortalecidos nessa questão. O que nós precisamos fazer é entender se toda a demanda que haverá em termos de exigências ambientais, de governança, de qualidade, poderá ser feito com mais produtividade, para que a gente mantenha o nosso custo baixo e, portanto, acesso e espaço nas prateleiras do mundo. Perfeito. Conversamos aqui com o secretário Gustavo Junqueira, que é secretário estadual de Agricultura e Abastecimento. Secretário, muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Um abraço e muito obrigado. Laerte.